membros. Nome sobre todo nome. Não há nome no céu, na terra ou debaixo da terra tão grande quanto o nome de Jesus. E eu sei que você foi ministrado ao refletir sobre essa verdade, porque o nome de Jesus levanta o cansado, dá forças ao cansado, e ele restaura aquele que é ferido de alma. E é tudo porque um dia esse Deus se tornou homem e veio resgatar a humanidade. Se você parar para pensar somente no nome Pai da Eternidade, você dá um nó nessa tua cabeça, porque Ele é Pai da Eternidade. Ele está acima da eternidade, do tempo, do espaço. Deus está acima de tudo isso. E o nome do Filho Jesus é o nome que pode transformar a minha e a tua vida todos os dias. Amém, irmãos? Que possamos ter essa condição de nos rendermos a esse Deus, a esse Salvador chamado Jesus. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus 28, texto muito conhecido, muito relevante, muito falado em nossa igreja, porque nós nos propomos a ser uma igreja de missão. E ele vai falar sobre missão, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre algo que é bem importante para nossas vidas. E nesse texto é revelado através de Jesus, das palavras de Jesus, sobre, tanto é que eu dividi essa mensagem. Esse ano, esse mês, nós vamos falar sobre isso, sobre a autoridade espiritual, das vezes que eu pregar. E essa primeira parte, nós vamos falar sobre essa autoridade espiritual que Jesus nos revela na sua palavra. Mateus 28, versículo 16 até o 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, sabendo que nosso coração tem muita reverência ao refletir sobre estas coisas, Senhor. Coisas tão preciosas que o Senhor nos revela dia após dia, quando abrimos a Tua palavra e a lemos, quando meditamos sobre aquilo que está escrito nesses livros tão preciosos, Pai, que estão na Bíblia. E nós podemos assim, Senhor, entender que é ela quem nos guia, é ela quem nos dá o padrão de vida que o Senhor quer para o seu povo. E por isso, mais uma vez, queremos falar sobre algo tão importante, Pai, que é a autoridade espiritual. E que o Senhor nos conceda a graça de aprendermos um pouco mais sobre esse assunto que é tão grande, é tão abrangente, e às vezes entendemos de formas equivocadas, Pai, sobre o que possa ser a autoridade espiritual. Nos conceda, Senhor, a graça de aprendermos um pouco mais, para a honra e glória, que com Teu Santo Espírito, Pai,
nós possamos glorificar o Teu nome hoje aqui, aprendendo o que a Tua palavra diz a respeito dessa autoridade espiritual. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, quando a gente fala em autoridade espiritual, a primeira coisa que a gente pensa que a autoridade espiritual tem aquela pessoa que expulsa demônios, né? Resumidamente, é isso que passa na cabeça de quem fala sobre autoridade espiritual, né? Então, um crente com autoridade é aquele que o diabo tem medo dele e foge dele, né? Então, parece que essa coisa impregnou na nossa cabeça, né? Aprendendo com alguns vídeos, algumas pregações, alguns ditados por aí, né? E se orar e profetizar, então, orar em línguas e profetizar, né? Um semideus quase, né? Tem que entender um pouco mais sobre espiritualidade, né? E essa autoridade que Deus nos concede. E eu não estou dizendo que falar em línguas e profetizar, né, são descritas hoje em dia, né? São descritas como está descrito na Bíblia. Então a gente precisa compreender um pouquinho mais, né? Então houve um movimento muito grande no mundo, uma época onde orar em línguas e profetizar parece que foi divulgado de uma forma errada, entendido de uma forma errada. Mas eu não vou falar sobre isso. Se você quiser aprender sobre isso, nós começamos hoje a classe de 1 Coríntios e a gente vai falar sobre dons espirituais, né? Então você é convocado a estar conosco. Se você quer aprender a respeito desses dons, você vai se surpreender com muitas coisas que talvez você tenha como certeza e na verdade eu vou te pôr uma incerteza no coração quando a gente estudar sobre isso. Mas voltando aqui a esse assunto da autoridade espiritual, parece que essas dinâmicas que a gente aprende, né, sobre expulsar demônios, falar em línguas, profetizar, curar paralíticos, né? Tem uns pastores aí que foram umas 7 ou 8 vezes até o inferno e voltaram, né? Tem uns aí que divulgam e botam em cartaz ainda, né? Morreu 7 vezes, né? E ressuscitou, e se propagam dessa maneira, né? E parece que isso tem tanta influência no nosso coração, por esse sobrenatural, né? E que parece que Deus resolveu amar mais umas pessoas do que outras e dispensar uns dons especiais para uns e não ama tanto os outros lá que só tem o dom de servir, né? A gente fica meio assim, eles são super espirituais porque eles curam, né? Mas eu aqui que só tenho o dom de servir, eu venho aqui, estou disposto a estar sempre servindo ao Senhor, eu não tenho tanta importância assim para o reino de Deus. Parece que isso, né, que Deus não me ama tanto como ama aqueles caras, né, que tem todo o poder aqui na terra, né, de fazer maravilhas, né? Então, essa impressão que é passada, que algumas pessoas são mais poderosas que as outras, né? Alguns cristãos são mais poderosos que os outros dentro da igreja. Infelizmente, nós fomos ensinados assim. Na caminhada cristã, na divulgação do evangelho, que ensina que a autoridade espiritual é privilégio de alguns, né? É privilégio de algumas pessoas que curam, que fazem milagres, né? Que profetizam, que falam outras línguas. Parece que é isso, né? Fomos ensinados que a autoridade espiritual tem mesmo aqueles que expulsam demônios, né? E eu acho tão interessante que quando eu fazia a mensagem eu lembrei de um filme que eu vi. Eu vi um filme de terror uma vez, né? Terror não, de exorcismo, né? Coisa horrível. Mas eu vi. O filme se chama O Ritual. Quem não só o nome já meio arrepia aí. Os meio místicos já fica meio, né? O filme é baseado numa história real, né? De 2 padres. Um padre perito em exorcismo, perito, e outro padre incrédulo.
E é uma coisa interessante a história, né? A gente escuta até para a gente entender qual que é a visão a respeito dessas, do exorcismo, da expulsão de demônios, né? Dessas coisas. E ali um padre perito vai ensinar o outro que incrédulo, que não cria que demônios, não cria em possessão. E esse padre, ele começa a ensinar ele, e numa dessas ele começa a expulsar o demônio de uma mulher, de uma menina. Só que o que acontece, né? Esse padre perito expulsou o demônio, mas ele havia brechas da vida dele, o demônio entrou nele, né? No padre perito, e agora ele dependia do padre incrédulo para tirar o demônio dele, né? Então eu achei bem interessante a história, né? Porque que coisa, né? Então a gente tem algumas ideias que às vezes esses filmes nos ensinam, né? Nos ensinam que há alguma coisa diferente naqueles que expulsam demônios, e esses têm autoridade espiritual. Parece que a autoridade espiritual é para isso, é para expulsar demônios, né? E se blindar contra eles, se proteger contra eles. Então há um resumo muito simplista correndo dentro das igrejas sobre o que é autoridade espiritual. E é importante nós falarmos sobre isso. E eu quero ministrar esse mês sobre isso, sobre a autoridade espiritual. Então eu tive que dividir em duas partes, porque nós não vamos conseguir falar sobre isso em uma mensagem só. E hoje, nessa primeira fase, nós vamos falar sobre os princípios da autoridade bíblica, da autoridade espiritual bíblica, que você precisa compreender, né? Se você quer andar em autoridade espiritual, não estou dizendo que demônios não existem, não estou dizendo que não se precisa de autoridade espiritual para você expulsar demônios, mas eu quero te ensinar de quem é essa autoridade. E há uma coisa muito interessante a partir desse texto que nós lemos, que Jesus fala, né, no versículo 18, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Então a primeira coisa a compreender é que a autoridade é de Cristo. Isso é muito importante nós compreendermos. Essa é a primeira coisa. A autoridade é de Cristo. Ele disse: toda a autoridade me foi dada. Toda. A expressão no céu e na terra quer dizer que nem 1 centímetro no universo ou em qualquer lugar onde se possa exercer a autoridade, não há 1 centímetro quadrado onde Jesus não tenha toda a autoridade naquele local. Não existe. Jesus tem toda a autoridade espiritual. Toda. Pertence a Ele. E tem algo muito, muito interessante na palavra autoridade, exousia, no grego. Quando Jesus usa, é muito importante, eu estudo muito as palavras originais, porque nas traduções algumas coisas elas não ficam muito claras a respeito do que aquele texto queria dizer exatamente, né? A palavra exousia, ela é traduzida para o português aqui como autoridade, e ela literalmente significa aquilo que emerge do ser. E eu achei muito interessante, porque ela quer dizer isso, aquilo que emerge do ser de Cristo. É o direito de governar que emerge das presentes condições, emerge do seu estado de ser. Jesus tem o direito de exercer toda a autoridade simplesmente porque Ele é Jesus. Isso emerge do ser de Cristo, a autoridade. E é por isso que ele usa esse texto para dizer: olha, eu tenho toda a autoridade
E eu estou concedendo a vocês a autoridade, para vocês irem, fazerem discípulos e batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A autoridade de Cristo emerge de sua própria essência, que é Deus. Deus. Não vou explicar a Trindade aqui, porque eu posso dar um nó na cabeça de vocês, mas enfim. A essência de Deus, a essência de Jesus é Deus. E Ele possui toda a autoridade, porque emerge dele mesmo, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E é muito importante que você compreenda esse conceito de que a autoridade de Jesus vinha de sua própria divindade. Ele sendo Deus, mesmo que ele era um homem 100%. E era Deus 100%. E essa autoridade era ilimitada. Ilimitada. Não havia limites para o poder de Cristo. Mas aí você me pergunta então por que Jesus está dizendo que a autoridade foi dada para ele? Eu te respondo de uma forma bem simples. Jesus limitou a si próprio para ele morrer como um homem e pagar os meus e os teus pecados, porque esse era o preço para a salvação da humanidade. Ele limitou a si mesmo como homem. Nós cantamos, ele deixou a sua glória, ele obedeceu como filho. Por que Deus obedeceria? Porque ele limitou a si mesmo na sua humanidade. E é muito importante você compreender isso. Ele limitou a si mesmo ao vir à terra e pagar os nossos pecados, morrendo numa cruz. E depois disso, Deus devolveu toda a autoridade a Cristo. Por isso que ele diz, toda a autoridade me foi dada. E durante aproximadamente 33 anos, o Deus Filho humilhou a si mesmo. Essa é a teologia da humilhação de Cristo. Ele humilhou a si mesmo, limitando o seu poder aqui na terra, para poder pagar a dívida do homem, minha e sua, de pecados, né? A dívida que o homem tinha, para que ele vencesse a morte e depois de vencer a morte, requeresse todo o seu poder novamente. E requeresse um poder que ele tinha antes da fundação do mundo, antes mesmo do homem pecar. Isso eu quero que você preste atenção, né? Mais à frente você vai até o livro de João e você vai ver na oração de Jesus, ele dizendo essas coisas. E fica muito claro o que Jesus fala aqui sobre a sua autoridade que ele tinha antes da fundação do mundo, antes de ele vir como homem e limitar a si mesmo aqui na terra. Evangelho de João, capítulo 17, em sua oração, ele vai dizer algo bem importante. 17, versículo 1, diz o seguinte, vamos esperar as folhas. João 17, versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo.
Jesus possuía a glória de Deus antes mesmo que ele viesse ao mundo ou que o mundo fosse criado por Deus. Ele possuía autoridade em si mesmo. Ele possuía autoridade. Toda a autoridade emerge do ser de Jesus Cristo, Deus. E durante o ministério de Jesus aqui na terra, nós podemos ver essa autoridade sendo exercida, mesmo que em sua limitação humana, mesmo que ele limitou a si mesmo como homem, ele demonstrou ter essa autoridade. Como que ele demonstrou ter? Sobre as doenças, ele demonstrou ter autoridade, mandando elas embora, e elas simplesmente iam. Sobre os demônios, havia anos que aquele gadareno estava lá, sofrendo, andando entre os sepulcros, e ninguém teve autoridade para expulsar esses demônios que habitavam aquele homem. E Jesus teve autoridade em si mesmo para chegar e expulsar esses demônios. Tanto é que aqueles demônios, Jesus nem precisou falar nada. Eles vieram naquele homem e se prostraram diante de Jesus. O que tu veio fazer aqui, atormentar a gente antes de tempo? Então, a autoridade que emerge do ser de Cristo. Sobre a morte, Jesus demonstrou ter autoridade quando ele ressuscitou a Lázaro, ou Talita, filha de Jairo. Ele ressuscitou pessoas. Ele tinha autoridade em si mesmo. Sobre a natureza, nas tempestades, quando mandava acalmar a tempestade, quando mandava acalmar o mar, ele tinha autoridade. Sobre os pecados, quem que tem autoridade sobre pecados? Jesus tinha. Ele disse: teus pecados estão perdoados. Eu sou o Senhor até mesmo do sábado, que os judeus entendiam de uma forma errônea. Eu sou o Senhor desse sábado, que vocês guardam e veneram. Vocês estão submissos ao sábado, enquanto eu sou Senhor do sábado. E eu digo: eu posso curar e perdoar pecados no sábado. E assim ele fez. E por fim, Jesus exerceu a autoridade sobre a morte de si mesmo, ressuscitando na cruz, ou ressuscitando 3 dias após a cruz, quando ele morreu, pagando a nossa dívida. E durante esses 3 dias, esse tempo que ele ficou morto, no 3º dia, no domingo pela manhã, ele ressurgiu para que a autoridade dele fosse retomada e a morte, o último inimigo a ser vencido, fosse derrotada pela autoridade de Cristo. E aqui na oração dele ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus. No versículo anterior diz: pois assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus tem a autoridade de conferir vida eterna a todos que quiserem estar com Cristo. Aí então Jesus vem e fala estes versículos dizendo que toda a autoridade, os versículos de Mateus, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No céu e na terra. E é interessante, irmãos, que o que tem acontecido na nossa era, com muitos pastores e cristãos, com muitos crentes, é uma tentativa
de reivindicar uma autoridade que emerge de si mesmo, como se eles tivessem autoridade por si próprios. Digo nessa qualidade, há muitos pastores que fazem isso. E há um equívoco muito grande. Há um equívoco muito grande nisso. Porque as pessoas estão tentando dividir a autoridade de Cristo com si mesmo, com uma autoridade que emerge de si mesmo. Em nenhuma história bíblica você vai ver um homem dizendo que adquiriu autoridade por si mesmo, não um homem de Deus. Você não vai ver um homem dizendo: eu cheguei aqui por mim mesmo. Você vai ver João Batista pregando no deserto e dizendo que ele era indigno de desatar as sandálias de um homem, de um carpinteiro, que se aproximava para ser batizado por ele. Mesmo que o próprio Jesus disse que não há profeta maior do que João Batista, nascido de mulher, do que João Batista. Ele não requeria autoridade para si mesmo, senão a autoridade que Deus tinha concedido a João Batista. Você vai ver Pedro dizendo que aquele paralítico lá de Atos, ele foi curado por causa da autoridade do nome de Jesus e não da autoridade dele mesmo. Ele diz: por causa do nome de Jesus é que este homem está em pé agora diante de vocês. A autoridade espiritual estava em Cristo, concedida aos discípulos. Irmãos, nós temos visto hoje muitos conflitos com essa verdade bíblica, de que a autoridade, toda ela, a autoridade espiritual, está com Cristo e não com homens que se autodenominam autoridade espiritual. Essa essência da autoridade emerge de Cristo e não de homens. E não de homens. Hoje homens se autodenominam apóstolos. Se autodenominam apóstolos. E eu quero que você compreenda isso. Quando você vê um homem se dizer apóstolo, aonde alguém se autodenomina apóstolo na Bíblia? Foi Cristo quem concedeu isso aos apóstolos e a Paulo. Paulo reconhece isso. E se você... Eu vi uma vez um filme, O Apóstolo, né? Bem direto. Esse filme é bem antigo, é um filme secular, mas bem interessante o filme por algumas questões. Demonstra muito do pentecostalismo no mundo, ou nos Estados Unidos, né? Mas esse homem, né, após matar o amante da mulher, ele foge, né, e começa uma nova vida servindo a Cristo. E ele chega num rio, e eu lembro dele falando, né, diante do Senhor, dizendo: eu me arrependo e tal, pediu perdão pelo pecado que ele tinha cometido, mas então eu me batizo um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele se batiza lá no rio, apóstolo de Jesus Cristo. Então o filme é bem engraçado, meio, né, mas tem umas partes bem legais assim. Mas ele se auto-batizou, sozinho ainda, apóstolo. Mas não é diferente do que está acontecendo em algumas igrejas, em alguns âmbitos da nossa terra, do nosso mundo hoje. Pessoas se auto-intitulam apóstolos de Deus. Teve um aqui no Brasil que foi consagrado patriarca, né, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Eu disse: da onde que tiram essas ideias, né? Patriarca, né? Foi coroado, então, houve uma cerimônia de entrada da coroa, assim, de rei e tal. Então, se você estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, você vai aprender que há uma grande possibilidade. Eu só não vou falar aqui porque eu teria que explicar tudo isso e nós não temos tempo, né?
Mas há uma grande possibilidade de que o ofício de apóstolo, né, o serviço mesmo que os apóstolos tiveram, ele se resumiu aos 12 e a Paulo. Depois deles não houve apóstolos. Não houve apóstolos. Então por isso que o que temos hoje por aí não tem nada a ver com o apostolado bíblico. E você precisa aprender isso. Você precisa estudar sobre isso para você não ser enganado. Para você aprender. Não há apóstolos na nossa era atual. Apóstolos são os 12, não Judas, mas Matias no lugar de Judas, e Paulo. E apóstolo, se você estudar, você vai ver que a palavra apóstolo ela quer dizer enviado. E tem apóstolo ficando, por quê? Por que esses homens querem, né, querem ter esse título de apóstolo? Porque isso concede autoridade diante das pessoas. Diante das pessoas. Então, não foi a igreja que olhou, a igreja de Jesus Cristo que olhou e disse, não, ele tem esse ofício na vida dele. Não, ele se autodenominou, ele manipulou para que chegasse a isso. E as pessoas concedessem essa ideia, ou concebessem essa ideia em si mesmos, de que apóstolos são homens de Deus hoje e aqui, que podem se auto-intitular apóstolos, né? Então, uma próxima oportunidade eu posso explicar e pregar sobre isso, né? Mas a intenção desses apóstolos atuais realmente é adquirir autoridade em si mesmos, ou seja, quando eles olham para a igreja, eles querem que a igreja veja eles como autoridade suprema, às vezes mais do que o próprio Deus, porque se Deus falar alguma coisa no coração de um irmão, o apóstolo chegar e dizer não, você não pode, eles se submetem ao que o apóstolo fala e não tem intimidade com Deus suficiente para entender que o que ele está falando está equivocado segundo as Escrituras. A autoridade espiritual sobre a tua vida última é a palavra de Deus. Foi isso que ele concedeu aos homens para guiarem eles. O apóstolo Paulo, enquanto pregava em Bereia, eles iam, os cristãos daquele lugar, eles iam para a Bíblia e conferiam se era verdade o que Paulo estava falando. Irmãos, nós precisamos voltar à essência da igreja, de que nós temos que nos basear naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se algum dia eu aqui ensinar algo que não é bíblico, vocês podem vir me questionar. Podem vir me questionar aqui. Claro que não no culto, senão você vai fazer um alvoroço aqui, né? Mas me chame e diga, me explique melhor isso aqui, né? Porque eu não entendi. O que tu quer dizer? Porque a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Te explico, com o maior prazer, porque eu amo a palavra de Deus e amo ministrar sobre isso. Então, irmãos, toda a autoridade emerge do ser de Cristo. E quando um homem reivindica a autoridade por si mesmo, nós temos coisas bem ruins que podem acontecer para uma igreja, para um povo, para uma cidade, né? Para todo lugar onde pessoas fazerem isso, né? Então, mas aí você me pergunta, mas então a gente não tem autoridade espiritual como cristãos, né? Pastor que prega lá na igreja não tem autoridade espiritual, né? Se toda a autoridade espiritual está com Cristo, não é bem assim. E se um endemoniado, você diz, e agora trazemos para isso mesmo, e se um endemoniado bater lá em casa, o que eu faço? Eu chamo o pastor, né? Saio correndo, o que eu faço? E aí é que a gente precisa entender o que é essa autoridade espiritual sobre as nossas vidas como cristãos e como servos do Senhor. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos, que é a autoridade espiritual do cristão. Ela é concedida por Cristo. E nós vemos explicitamente isso nesse texto.
Porque o que Cristo está falando? Seguiam os 11 discípulos para Galiléia, obedecendo o que Jesus tinha falado, né? Quando os viram, adoraram, alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ponto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí ele segue o texto. Quando Cristo fala sobre toda a autoridade, aqui em Mateus 28, isso foi intencional. Ele queria que os discípulos soubessem que eles estavam sendo investidos de autoridade para fazer aquilo que ele mandou fazer. E ele disse: vocês vão batizar, vocês vão fazer discípulos, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu estou dando autoridade para vocês fazerem isso. Para vocês fazerem. E é interessante que Jesus, quando Jesus manda, os seus discípulos ensinarem, ele manda ensinar, no versículo 20 ele vai dizer o que ele ensinou, e não o que os discípulos achavam que era certo ou errado. Ele diz no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus manda os discípulos ensinarem aquilo que ele tinha ensinado para eles. E ele não disse: tenham ideias próprias, vão lá, façam o que vocês quiserem, ensinem o que vocês quiserem, o que vocês acharem melhor. A autoridade espiritual de um cristão, ela vem dos ensinamentos de Cristo. Ela vem da palavra de Deus e não daquilo que eu penso ser o certo. Isso é uma coisa assim, muito importante para a gente compreender. A autoridade concedida ao cristão é à medida que ele vive a palavra de Deus e ele entende os ensinamentos de Deus e ele ensina o que Jesus mandou ele ensinar. Um dos maiores problemas que fazem a autoridade espiritual de Cristo não emergir da sua vida, porque a autoridade tem que emergir da sua vida a partir de Cristo. Um dia que você entregou a sua vida para Cristo, o Espírito Santo passou a habitar no seu coração. É dele que emerge a autoridade na sua vida, não é de si próprio, não é de si mesmo. Então, um dos maiores problemas, que fazem a autoridade espiritual de Cristo não ser concedida a você é porque você tem reservado a pensar por si mesmo, a servir da sua maneira, imaginar uma igreja conforme o seu pensamento e não guardar tudo aquilo que Cristo ordenou. Ou seja, você faz o cristianismo por si próprio. Eu acho que tem que ser assim. Eu penso que igreja é daquele jeito. Eu penso que isso aqui é o certo. Mas Jesus não disse para você ensinar ou viver isso. Ele disse: ensinem os seus discípulos, ou os discípulos que vocês fizerem a partir daquilo que eu ensinei. Ensinem eles a guardar o que eu ensinei, o que eu ordenei vocês fazerem. E o modo de vida é aquilo que eu ensinei vocês viverem. Por que Jesus não mandou os apóstolos pregarem o que eles achassem melhor, ou o que eles imaginassem ser o certo, Também vemos essa descrição no texto. Olha para o versículo 17 de Mateus 28. É muito interessante isso, porque olha, 3 anos andando com esses discípulos.
está nessa partida para a glória, né? Para voltar ao Pai. E o texto vai dizer assim: e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Discípulos, os 11, alguns duvidaram ali de dentro, que caminharam 3 anos com Jesus. Depois de Cristo avisar que ele iria morrer e ressuscitar, durante a caminhada ele falou, se você ler os evangelhos, ele avisou que iria morrer e ressuscitar. Jesus fazia milagre em cima de milagre, expulsava demônios, fazia o mar se acalmar, e teve umas criaturas que duvidaram que era Jesus ressuscitado. Apóstolos, discípulos de Jesus Cristo, duvidaram. E sabe, irmãos, se você tenta adquirir autoridade por si mesmo, ou que vem de você mesmo, o que vai aparecer na sua vida são dúvidas, medos, destruição, imposição de ideias. Os discípulos duvidaram, porque eles achavam que tinham autoridade em si mesmos. Nós precisamos entender isso, que quando a autoridade flui da nossa carnalidade, nós vivemos em dúvidas, nós vivemos em medos, nós vivemos com imposição de ideias sobre o que deve ser o Evangelho, sendo que Jesus disse: a palavra de Deus é essa, e os céus e a terra vão passar, os costumes vão passar, os tempos vão passar, mas a palavra vai permanecer eternamente. Eternamente. Então olha a importância disso para as nossas vidas. Irmão, se eu tentar aqui, nesse púlpito, pregar as minhas ideias humanas, na minha autoridade, não fica um membro dessa igreja, não fica ninguém. Mas se eu ministrar a palavra de Deus, se eu ministrar aquilo que Jesus ordenou que eu ministrasse, você não sai daqui. Se você tem um coração submisso à palavra de Deus, você não sai. Você compreende que Cristo está ministrando ao teu coração. Como eu falei ontem no PG dos jovens, toda vez que eu encontro depois de um culto, né, encontro as pessoas aqui, elas falam: essa palavra foi tudo para mim, né? Anotei toda a palavra aqui, foi tudo para mim, né? Mas eu encontro 10, 15 pessoas que falam a mesma coisa: foi tudo para mim, né? Eu parecia que sabia da minha vida o que estava acontecendo. Não tem nada a ver com isso. A autoridade é de Cristo, e o Espírito Santo está ministrando e fazendo o que Ele quer na igreja dele. Se eu falar a palavra de Deus, você reconhece se você está submisso a essa palavra. Agora, se a autoridade espiritual ela não existe sobre a sua vida, e existe uma autoridade carnal, uma autoridade que flui do ser humano, você tem a tendência de deixar que as suas ideias dominem o seu cristianismo e não a palavra de Deus. Jesus tinha falado, Jesus falou: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E teve discípulos que duvidaram que era Jesus, enquanto alguns chegaram e se atiraram aos pés de Cristo e o adoraram. Irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, ele falou algo tão profundo que eu acho tão interessante, porque
no Sermão do Monte, o maior sermão de todos os tempos, Jesus fala o seguinte, quando ele termina. Aliás, não foi Jesus, mas a multidão, né? Diz assim no versículo 28 do capítulo 7: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Irmãos, conhecimento humano qualquer um pode ter, qualquer um pode vir aqui filosofar, mas as pessoas que temem ao Senhor, elas reconhecem quando a autoridade de Deus está sendo falada através das Escrituras. E nós precisamos nos submeter a essa autoridade espiritual, né? A autoridade de Cristo, ela é concedida a todo cristão que guarda a sua palavra. A autoridade não é sua. Alguns me perguntam, mas com que autoridade você julga as pessoas? Com a autoridade da palavra de Deus. Eu não estou julgando pessoas, a Bíblia está julgando. Eu só estou sendo um instrumento de Deus que está falando sobre a tua vida, porque a Bíblia diz o quê? Ou vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Paulo falando à igreja. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês, igreja, vão julgar os anjos? Nós viremos. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem faz isso. Quando eu digo que uma situação, uma atitude é pecaminosa sobre a vida de alguém, de um irmão, é porque a Bíblia me diz que eu devo admoestar os meus irmãos, eu devo exortar os meus irmãos, para que eles voltem a compreender que a palavra de Deus é quem tem autoridade sobre a vida dele, e não as ideias dele. E é isso que a gente precisa compreender, que Deus é quem define os parâmetros da autoridade espiritual de todo cristão. A autoridade espiritual de todo cristão e na tua vida, ela é fruto da vivência que você tem da palavra de Cristo e do quanto Jesus está presente no modo de vida que você tem. Quanto Jesus estiver presente, você vai entender que Cristo tem autoridade sobre a tua vida e que você possui autoridade espiritual para exortar, para edificar, para admoestar, para fazer com que as pessoas entendam que o caminho de Cristo é definido pela palavra dele e não pelas suas próprias ideias. Um acontecimento ali descrito, eu vou encaminhando para o final, descrito em que João e Pedro tiveram a experiência da cura daquele paralítico, quando eles disseram que foi por causa do nome de Jesus que ele está de pé, e não por minha própria autoridade. Lá em Atos 4, Pedro e João foram interrogados e presos, e Pedro faz um discurso enfatizando que o nome de Jesus tinha curado aquele homem. E ele falou com tanta ousadia aquela história, ele falou com tanta intrepidez, que eles disseram o seguinte, Atos 4,13. O povo olhou e disse assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, isso é muito importante. O que vai demonstrar a autoridade espiritual sobre a tua vida? Não são palavras bonitas, não são palavras eruditas, não é o quanto você tem de teologia. Se você fez faculdade, bacharel em teologia, isso não importa se você é mestre, doutor. Não vai demonstrar autoridade espiritual sobre a tua vida. O que vai demonstrar
e que as pessoas precisam ouvir são as palavras de Cristo saindo da tua boca. É isso que vai dar autoridade espiritual sobre a tua vida. Então, irmãos, as palavras de Jesus deixam as pessoas maravilhadas. Elas admiraram-se do que aqueles homens estavam fazendo, apesar de não ter nenhuma instrução, nenhuma faculdade como eles tinham. Isso por causa da autoridade que há nas pessoas que servem e falam das palavras e dos ensinamentos de Cristo. Nós cantamos nome sobre todo nome. É esse nome que dá autoridade sobre a tua vida. Depois de ameaçados, Pedro e João, eles foram ordenados que não falassem mais desse nome, no nome de Jesus. E eles responderam isso aqui no versículo 20, no 19, ele diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, só teremos autoridade espiritual em nossa vida se falarmos o que temos visto e ouvido nas palavras de Cristo, na palavra de Deus. Isso vai conceder autoridade espiritual na tua vida. É Cristo quem tem toda a autoridade. E se você quer ter autoridade espiritual, você deve andar como Ele andou em todos os momentos da sua vida. Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas você precisa estar com Ele também, senão a autoridade espiritual não está sobre a tua vida. Você não vai vencer as batalhas da vida, porque você está se afastando daquele que tem autoridade para exercer sobre as circunstâncias, sejam elas quais forem. E Ele pode exercer autoridade sobre elas. Então, irmãos, nós vamos estar orando mais uma vez, nós vamos participar da ceia. E eu quero que na próxima mensagem ministrar, nós vamos continuar falando sobre autoridade. Esses são princípios muito básicos a respeito da autoridade espiritual. E a gente pode caminhar de uma outra forma, né? E eu quero falar sobre a autoridade concedida por Cristo através da submissão a Cristo. E Cristo nos deu esse exemplo. Ele disse que Ele mesmo se submeteu, Ele obedeceu como filho. E nós precisamos ter essa condição de entender que a autoridade espiritual sobre a nossa vida nos fará prosperar nos propósitos de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te adorar, Pai, porque todas as coisas o Senhor tem dado a nós. E nós podemos compreender a grandeza que é servir a um Deus que possui toda a autoridade, Senhor. Nós estamos seguros em Tuas mãos. Nós podemos nos deleitar, Senhor, sabendo que todas as coisas estão sob Teu controle. E que nada na nossa vida, Senhor, pode sair, nenhum fio de cabelo pode sair do lugar se o Senhor não permitir. Porque Você tem autoridade sobre isso nas nossas vidas. E nós, Senhor, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos nos deixar, Senhor, levar pelo entendimento de que a autoridade a nós é concedida para vivermos uma vida plena aqui na terra, Senhor. O Senhor disse que ia trazer vida para nós e que de nós fluiria algo tão
magnífico que é a tua palavra. Por isso, Deus, através do teu Santo Espírito, eu peço que esse assunto, Pai, sobre a autoridade espiritual, possa mexer no coração dos meus irmãos, para que eles entendam que eles precisam e são chamados a andar sobre essa autoridade de Cristo na vida deles. E que em nome de Jesus possamos usar dessa autoridade para, Senhor, invadir as portas do inferno e arrebatar pessoas lá de dentro, sabendo que o teu nome está acima de todo nome, e as pessoas vão se submeter a esse nome, os joelhos vão dobrar a esse nome, e nós saberemos, Senhor, mais uma vez, que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. E nós assim, Senhor, queremos te adorar para a honra e glória do teu nome, sabendo que a autoridade é o Senhor que concede aos homens que servem e que proclamam a tua palavra. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.